Graça e paz, irmãos, bom dia. Continuando o nosso culto. Temos ouvido já a voz do Senhor, através das orações, dos cânticos. E vamos fazer assim agora através das Escrituras, da palavra do Senhor. Leamos em Êxodo, o livro de Êxodo, no capítulo 32, sendo mais direto, no capítulo 32, a partir do versículo 15, que diz assim: E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu-lhe: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou-se das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu ao pó, espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez esse povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não saberemos o que lhe terá acontecido. Então lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Daram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo, pois, Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos inimigos, pôs-se de pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia quase 3.000 homens, ou uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Senhor, nessa manhã, humildemente estamos aqui para ouvir mais e mais e continuamente a Tua voz, que é falada desde o amanhecer do dia, que é falada, Senhor, aos nossos corações, através da Tua criação, através das orações, dos cânticos, de muitas vozes que venham, segundo a Tua vontade até nós. Mas pedimos que Tu nos fale profundamente, diretamente, através da Tua palavra, que tem sido pregada, ensinada, que caia nas nossas mentes, no nosso coração, e que gere transformação de vida, a começar em cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, e pela ação do Espírito Santo de Deus, é que cremos e dependemos de Ti. Amém. Eu vou falar nesse microfone, porque eu tenho um problema, inclusive de mobilidade, e de enxergar melhor. Bom, esse texto, o que vamos tirar desse texto, né? O que o Senhor quer nos falar com esse texto? Um texto um tanto quanto pesado, é verdade. Eu lutei muito com Deus esses dias, falando: Senhor, é isso aqui mesmo que eu tenho que falar?
sobre esse texto, confesso que estudei outros textos, mas Deus me mandou de volta para este. Porque não é fácil, muitas vezes, as coisas que Deus nos fala, nos mostra, porque isso tem que começar em nós. Deus fala conosco e puxa a nossa orelha, em primeiro lugar, antes de falar com a igreja do Senhor, e nós como parte da igreja do Senhor. Mas Ele é soberano e quer nos falar nessa noite. Mas o que Deus quer nos trazer? A pergunta principal é: quem está ao lado do Senhor? Essa é a pergunta central desse texto. Um texto bastante conhecido, numa antiga história do povo de Israel, que estava começando a conhecer ao Senhor, um povo que tinha sido liberto do Egito, da escravidão, de muitos anos, décadas, séculos de escravidão, um povo que Deus tirou do Egito através de muitos feitos milagrosos, como nós conhecemos já na história bíblica. Mas apesar de Deus ter tirado esse povo escolhido, o povo escolhido de Deus, tirado da escravidão do Egito, parece que eles saíram de uma terra geográfica do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Muitos de nós saímos, às vezes, de certos lugares, mas certos lugares parece que não saem de dentro do nosso coração. Assim como Deus fez com Abraão, né? Sai da tua parentela, da tua cidade, mas Deus não queria que ele saísse de uma região, de um estado, de um país. Ele queria que ele saísse da cultura. E mais do que isso, parece que esse povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, tanto que eles reclamaram muitas e muitas vezes ao longo da história e da caminhada no deserto. Mas essa história ela é muito forte porque o povo, mais uma vez, foi desobediente e incrédulo. E a pergunta que nós queremos fixar esse ponto de hoje, a pergunta central é: quem está ao lado do Senhor? Essa é uma pergunta para nós. Uma pergunta um tanto quanto estranha, mas foi a pergunta de Moisés para aquele povo. Moisés, ao ver aquela situação toda, fez exatamente essa pergunta. E Jesus fez essa pergunta também. Não é uma pergunta estranha, inventada. Porque nós pensamos, mas não é o Senhor que está ao nosso lado? Sim, o Senhor está ao nosso lado. Não é o Senhor que vem até nós? Sim, é verdade. Mas por óbvia questão lógica, nós estamos ao lado do Senhor, e o Senhor está ao nosso lado. Não é possível o Senhor estar ao nosso lado, como nós muitas vezes pensamos, e nós não estarmos ao lado dEle, ou do lado dEle, ou com Ele. Há um engano muitas vezes. E essa é a pergunta: realmente estamos do lado do Senhor? Como Moisés perguntou, Jesus perguntou isso. Mateus 12:30, Jesus pergunta, na verdade Jesus afirma: aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, é uma outra maneira de dizer o que Moisés perguntou. Jesus não está nem perguntando mais, está afirmando. Mateus 12:30. Aquele que não está comigo, está contra mim. Não tem dois pesos, duas medidas. Não há relativismo. Mais ou menos. Ou está, ou não está. Ou ajunta, ou espalha. E é nessa base que nós vamos estar aprendendo aqui, o Senhor quer falar conosco. Quem está ao lado, ou quem está do lado do Senhor. Estar do lado do Senhor é confiar em sua palavra. Então, quem está do lado do Senhor, primeiramente, confia em sua voz, confia em sua palavra. Porque o ocorrido aqui em todo o capítulo 32 de Êxodo diz que Moisés foi e subiu ao monte Sinai para receber toda a orientação de Deus, as tábuas da lei. Mas não foi só as tábuas da lei. Se a gente prestar atenção em todo o resto do capítulo,
e dos capítulos que se seguem, 34, 35, 36, 37, assim por diante, Moisés recebeu muitas orientações do Senhor. A confecção do tabernáculo, os símbolos do tabernáculo que apontariam para Jesus, a maneira de fazer o tabernáculo, a maneira de o povo cultuar ao Senhor nas festas, o tipo de azeite, a unção, a consagração dos filhos de Deus. Recebeu várias instruções, e Moisés estava demorando, porque estava ali 40 dias, e não descia. E o povo pensou que aquele velho, porque Moisés já tinha muita idade, subiu um monte, cansado, morreu. Teve um ataque cardíaco. Foi o que o povo afirmou no contexto aqui do capítulo 32. O nosso líder, Moisés, subiu com seu assistente, seu auxiliar, Josué, morreu. Acho que Josué devia estar inventando alguma coisa. O que eu vou falar para esse povo? Então o povo começou a conjecturar, a perder a fé, a confiança na palavra do Senhor, que através de Moisés o Senhor disse para que o povo esperasse ao pé do monte e disse: vocês nem subam o monte, nem toquem nele, fiquem esperando que eu vou falar com Moisés, até Moisés descer. Então ninguém estava habilitado a subir aquele local. O povo não aguentou esperar. Então quem está do lado do Senhor confia na palavra de Deus. O povo foi liberto, o povo que viu milagres, a voz de Deus, começou a tomar outra direção porque não teve paciência de esperar. Então, a impaciência, a incredulidade, foi o que estava no coração, no interior do povo, como muitas vezes está no nosso coração. Não esperando, não confiando. Na primeira voz que Deus disse: esperai aqui ao pé do monte, que eu vou falar com Moisés, ele vai descer. Não creram, primeiramente, não confiaram na voz do Senhor, na ordem de Deus. Não creram nos líderes que foram levantados por Deus naquela época, movidos pela impaciência, incredulidade. É o que está aqui, Êxodo 32, começa assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e disse, pegou Arão de pato, e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, que já era este Moisés, né? Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Versículo 7 e 8 ainda diz que, então disse o Senhor a Moisés, o Senhor alertou a Moisés lá em cima no monte: vai, desce, porque o teu povo, coitado de Moisés, né? Que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Deus tinha dado uma ordem. E esse povo fez para si um bezerro fundido e adorou, e sacrificou, e disse que esses são os deuses dele, que tiraram do Egito. O povo não só foi incrédulo à liderança de Moisés, incrédulo à mensagem, à ordem de Deus, como ainda fez um culto, dizendo que aquele culto era pelo libertador deles. Foi um verdadeiro culto, o povo fez um verdadeiro culto a um falso Deus. Esse texto também nos ensina que essa falta de confiança na palavra de Deus e no que Deus tinha ordenado gerou uma consequência chamada de culto. E foi um verdadeiro culto. Eles cultuaram de verdade, eles estavam achando que estavam cultuando, que eles estavam adorando ao Senhor deles que tirou do Egito. Para eles, aquele era o Senhor que tirou eles do Egito. Para eles era um culto, mas era um verdadeiro culto a um falso Deus. Isso é possível, termos verdadeiros cultos a falsos deuses. É só a gente começar a olhar por nós mesmos. Nós somos tentados a cultuar falsos deuses, e cultuar de todo o coração. E aquele povo cultuou de todo o coração, sabe por quê? Porque eles entregaram ouro. Quem entrega ouro, né? Eles entregaram tudo que tinha. As mulheres, então, as mulheres que o digam, né? Qual mulher que entrega suas joias,
seus brincos colares para serem derretidos, para fazerem um tal Deus que eles acham que é. Só se tiver convicção. E eles fizeram isso. Então, para eles era um verdadeiro culto, mas é um falso Deus. Isso é possível até hoje. A começar de nós levantamos falsos deuses na nossa vida. Somos tentados a isso. Mas tentados movidos ao quê? À incredulidade, à impaciência. Porque Deus tinha ordenado, fique ao pé do monte. Nem toca nele. Espere Moisés voltar com toda a ordem. Moisés ia voltar com a lei. O povo não sabia, mas Deus só deu uma ordem. Espere. E nós somos impacientes. Por que nós somos impacientes? Porque um passo anterior, movido pela incredulidade. Nós somos incrédulos em essência. Se não for Deus, o Espírito de Deus colocar em nós, nos acrescentar a fé, como é a oração, que nos é ensinada nas Escrituras, acrescenta-nos a fé. Porque até a nossa oração pode ser movida por incredulidade. Não é verdade? Esse povo pediu para Arão. Arão era o segundo homem na hierarquia da época. Até as nossas orações podem ser movidas por falso culto, por incredulidade nossa. Muitas vezes nossas orações não são orações de confiança, porque esse povo incrédulo foi impaciente. Moisés está demorando. Deus já passou mais um mês. O que aconteceu? Deus não está falando nada. E a hora que eles viram vários milagres de Deus. Mas eles colocaram um Deus que eles tinham visto no Egito, porque no Egito tinham vários tipos de deuses, em formatos de animais, inclusive. Então, na mente deles estavam aqueles formatos dos antigos deuses do Egito, e nós somos tentados a isso, a voltar, como era a minha vida 10 anos atrás, 20 anos atrás, o que eu poderia ter feito se eu tivesse de novo os meus 15 anos? Somos incrédulos, que se nós chegamos até aqui, é porque Deus nos trouxe até aqui, assim como aquele povo chegou até ali. Estava no deserto, tinha que esperar, tinha que esperar. Nossas orações, nosso culto, nosso cantar, nosso louvor, muitas vezes é gerado pela incredulidade, a impaciência. Deus está demorando para falar. Às vezes Deus está demorando para falar porque Ele está movendo o nosso coração. Eu vi uma frase de um casal muito amigo nosso, pastores, há muitos anos atrás. Um casal aqui de São Paulo, mas hoje estão pastoreando nos Estados Unidos. Ela disse assim, num encontro lá em Petrópolis, há muitos anos atrás, no século passado. Se Deus demora, é porque, se Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele quer mudar o coração. Então, às vezes, Deus está demorando porque Ele está mostrando, está mudando o nosso coração até nós estarmos prontos ou aptos, e Deus está movendo circunstâncias que nós não estamos vendo. Naquele tempo que Moisés estava demorando, Deus não estava inerte. Deus estava falando com Moisés, Deus estava dando a lei, os mandamentos, as instruções, só que o povo não estava vendo. Achava que Deus não estava fazendo nada, estava inerte. Então, dessa forma, eles achavam que Deus não está fazendo nada, está demorando, vamos agir de alguma forma com a nossa própria intenção. Vamos orar aqui, fazer um culto ao nosso novo Deus. Vamos dançar, fazer louvores, como fizeram aqui. Deus sempre age. A gente enxergando ou não enxergando, Deus age, a começar do nosso coração. Quem está ao lado do Senhor? Quem está ao lado do Senhor, confia em sua palavra, confia em sua voz. Quem está ao lado do Senhor? Reconhece que é pecador, reconhece as suas faltas. A nossa intenção, irmãos, sempre vai ser essa: culpar o vizinho, o outro.
Isso já veio desde Adão, não é verdade? Adão e Eva. Desde o princípio. O homem... Adão botou a culpa da mulher. Gênesis capítulo 3, não é verdade? Os homens fazem isso até hoje. Em vários sentidos. A mulher botou a culpa na serpente. Hoje a mulher pode botar a culpa no cachorrinho, no gato, no papagaio, mas a mulher bota a culpa em outro. E a serpente não tinha para quem botar a culpa, né? De repente era da árvore que o Senhor colocou no meio do jardim. A culpa foi de Deus. Quem manda colocar aqui isso no meio do jardim? A nossa tendência é sempre ter um culpado. Mas o que a epístola de Tiago diz? Capítulo 1, 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai ou seduz. E foi exatamente o que Arão fez. Moisés pergunta a Arão: o que aconteceu, Arão? Aí Arão pôs a culpa no povo. Olha o versículo 22 em diante. Quando Moisés desce e vê aquela bagunça, aquele culto que não era culto. Ou melhor, era culto, mas é um falso Deus. Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois disseram, faze-nos Deus, 23, que vão adiante de nós, pois quando este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que terá acontecido com ele. Ou seja, Arão botou a culpa no povo. Como líder, Arão foi bastante inseguro. Não reconheceu as suas faltas. Pôs a culpa no povo. É assim que nós fazemos? E piorou. Versículo 24. Olha o que Arão disse. Quem tem ouro, tire-o. Aí Arão dessa ordem. E eles deram ouro. Aí lancei no fogo e saiu esses bezerros. Olha só que desculpa esfarrapada que Arão deu. Botei no fogo. Em um passe de mágica, saiu esse bezerro. Arão põe a culpa no povo, e de repente, assim, milagrosamente, né, uma coisa tão divina, esse novo Deus, que foi revelado em forma de bezerro. Aconteceu. Não é assim que a gente faz, igual Arão? A culpa não foi minha, mas Tiago diz que nós somos tentados segundo os nossos próprios desejos do coração, e não por causa do outro. É assim que a gente faz, põe a culpa no povo, na sociedade, no outro. A culpa é da televisão. Vamos tirar a televisão de casa, era assim antigamente, né? A culpa é do rádio. A culpa é da faculdade, então não pode ir para a universidade. Existe isso até hoje, né? Então não pode se misturar. Não pode morar naquela cidade, porque aquela cidade é Sin City, a cidade do pecado. Eu não gosto de ficar contando coisas da minha vida, mas é que eu lembrei agora, não estava preparado. Eu já morei em Las Vegas. Todo mundo fala que não pode ir para Las Vegas. Realmente não pode, viu, irmãos? Aí eu passei tanto naquelas avenidas iluminadas de Las Vegas. Olha que cidade tem... O apelido de Las Vegas é Sin City. É a cidade de pecado. E eu fiquei lá com os pastores norte-americanos. Morei como eu e minha esposa, né? Nós moramos como roommate. Roommate é, para quem não sabe... É hóspede, né? Uma espécie de hóspede, paga lá um negócio, enfim. Aí morei lá com os pastores norte-americanos. Mas eles mesmos reclamavam da cidade. Uma cidade difícil de evangelizar, de trabalhar, o evangelho muito difícil. Já morei no Rio de Janeiro, uma outra cidade perigosa, em vários sentidos. Mas sabe o que Deus falou na sua palavra, através do apóstolo Paulo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
É isso que a gente sempre tem que crer e tomar como palavra de Deus. Nós somos feitos luz e sal do mundo, candeia. Não é assim, uma das parábolas de Jesus? Somos como candeia, como luzeiros. Ninguém coloca como luzeiro uma candeia debaixo da cama. Então, temos que ser esse testemunho vivo de quem é o Senhor na sociedade. E não botar a culpa na sociedade, na cidade, na TV, na rádio. Essa música, então o problema é a música. É sempre o problema é alguém, né? A TV, a rádio, a sociedade, a universidade, a música, o outro, o padrinho, o familiar que não é crente. Minha esposa cresceu num lar que não é evangélico. Ela foi a primeira a se converter. Graça do Senhor abundando, superabundando. Se nós não crermos nisso, nós vamos ter que morar na igreja, né? De repente, fazer um grande hotel na rua Helvétia e botar toda a igreja morando lá. Ou então fazer igual os monges, um alto monte e fica lá no monte. Mas Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para assumir as nossas faltas. Nós não temos capacidade. Eu não tenho mesmo. As tentações vêm para todos, sempre vêm ao nosso encontro. Mas a graça é superabundante. Não é botar a culpa no outro e falar, aconteceu, Arão, nasceu um bezerro de ouro aqui, ó. Nasceu, né, em forma de ouro. Aconteceu. A gente não diz assim? Caí, escorreguei, pequei. Aconteceu. Não sei, mas aconteceu. Não sei como, mas aconteceu. Muitas vezes, quando a gente está aconselhando alguém, não é verdade, reverendo Camargo? Gabinetes e conversas com amigos, é sempre essa desculpa. Essa autodefesa do homem pecador. Aconteceu. Não sei como. Igual Arão. Botei ali ouro e apareceu um bezerro. Aconteceu, pequei. A nossa postura é, errei, sou faltoso, não tenho capacidade, não sou nada, mas que a graça superabunde, a graça de Deus venha, me perdoe, mude meu ser. Senhor, a nossa oração tem que ser essa, Senhor, eu não consigo mudar, eu não consigo mesmo. Não consigo mudar a mim mesmo, que dirá a situação. Não consigo mudar meu coração, não consigo mudar a sociedade, nada, nada. O que está em volta de mim. Nada muda. Mas, Senhor, perdoa, muda meu modo de agir, de pensar. Essa tem que ser a nossa oração. Reconhecer que nós somos, como dizem meus amigos cariocas, tem 2 lá em casa, nós somos mané. Não é verdade? Tudo mané. Não consegue. Sem a graça abundante do Senhor, nós não conseguimos. Não é botar a culpa em tudo ou em todos, como fez Arão. João Calvino dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Lutero dizia algo parecido, meu pior inimigo está dentro de mim, o meu coração. O grande pregador Spurgeon dizia, se eu sair da terra, deixar o mundo e o diabo ir para a lua. Astronauta antes do tempo. Ainda assim, eu mesmo serei o meu pior inimigo. Sou eu, não é o outro, não é a sociedade, não é o povo que me fez pecar, não é a TV que me fez pecar, não é a rádio, não é a música, não é a universidade que eu frequento, a cidade onde eu moro. Ou minha família, como é um grande problema às vezes. Porque é aí que vai ser provada a sua fé, se você é o que é mesmo em Deus. Porque ficar morando na igreja é fácil. Entre aspas, porque o problema continua o mesmo. Nosso coração pecador. E acharmos que estamos cultuando, na verdade, cultuando a nós mesmos, os nossos ídolos. E eu tenho uma grande preocupação, aliás. Os nossos ídolos podem ser, falando do meu ministério, a música. A música pode ser um ídolo. O ministério da música, do louvor, o meu instrumento, o que a gente faz, pode ser um ídolo, é verdade. Mas há muitos anos Deus já tocou no meu coração e falou, isso não é mais um ídolo para mim. A música não é a coisa mais importante para mim no ministério da igreja. Não é. Apesar de ser o meu ministério principal, claro. Mas tem gente que tem os seus serviços de estimação e ninguém pode tocá-los.
O Senhor é o nosso Senhor. Podemos estar cultuando, verdadeiramente cultuando aos nossos falsos deuses. Então, como esses grandes da história da igreja, Calvino, Lutero, Spurgeon, diziam, nosso maior inimigo é o nosso eu, nosso coração. E a nossa oração deve ser, porque a gente fala do outro, né? Ao incrédulo, o pecador, quem não conhece a Jesus. É verdade. Tem que se converter, tem que conhecer o Senhor tem que chamá-lo através do poder do Espírito Santo. É verdade. Mas o Senhor tem que fazer isso conosco também. Nós não podemos ser arrogantes ao ponto de não reconhecermos que estamos, assim como o povo de Deus no Antigo Testamento, caminhando pelo deserto da vida, o deserto do mundo, e constantemente reconhecendo que somos pecadores. Então a pergunta que Moisés faz e que Jesus afirma: quem está do lado do Senhor? Primeiro, aquele que confia na sua palavra. Quem está do lado do Senhor? O que reconhece o seu pecado, reconhece as suas faltas, reconhece a sua limitação. Em terceiro lugar, quem está do lado do Senhor? É aquele que toma posição. É aquele que decide. Tem que decidir. Olha só o texto, versículo 25, de Êxodo 32, que diz: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara a solta para a vergonha no meio dos inimigos, pôs-se em pé a entrada, melhor dizendo, do arraial, e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Essa é a pergunta central do texto que Moisés faz a todo o povo, abertamente. E Arão, como líder, deixou o povo desenfreado. Pior, para a vergonha dos inimigos. Não é vergonhoso quando há um escândalo no meio do povo de Deus? A sociedade é a primeira a acusar, não é verdade? A sociedade acusa. Nosso local de trabalho, não é assim? Todo mundo pode pintar o 7. Mas o cristão não pode pintar nem o 6, nem o 5, quanto mais o 7. Porque eles vão falar logo: tá vendo? Aí, diz que é crente. Piorou, diz que é pastor. Piorou mais ainda, diz que é missionário. Aí não tem salvação. Meu pai foi missionário 25 anos, na Argentina. Ele é um homem de muita fé. Para ser missionário 25 anos e tolerar argentinos, tem que ter bastante fé. Estou brincando, já estive lá várias vezes. É um grande país. Mas Arão deixou o povo desenfreado para a vergonha dos inimigos, porque os inimigos estavam dizendo na época: não é esse povo que se ufanava, que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, agora estão aí, que vergonha. Não era o povo de Deus? O que eles estão fazendo? Temos que entender que quando um líder puxa a orelha, é amor, é cuidado. Tem gente que não gosta de líder duro, né? Não é duro, é firme, segundo a palavra de Deus, não é segundo as suas próprias intenções. O líder tem que ser firme, tem que ter uma direção de Deus. Porque se o líder deixar aqui, vamos fazer um plebiscito, vai ficar igual essa história. O que Arão fez? O que o povo quer? Vocês querem? Moisés está demorando? Moisés, meu irmãozinho mais velho, tadinho, deve ter morrido, não sei. O que vocês querem? Vamos fazer isso, vamos fazer um Deus. Não, recolhe aí ouro. Aí saiu esse bezerro. Olha só, desculpa o que Arão fez. Deixou o povo solto. O que vocês querem? Vamos fazer. Um líder não pode fazer isso. Já precisa um líder atender os sentimentos de 50, 100 mil pessoas? Vai ficar doido. Primeiro vai ficar doido. Vai ficar igual uma barata tonta, sem direção. Nós temos que buscar a direção de Deus. E quando um líder busca a direção de Deus, é firme na posição, tomou uma posição, decidiu, é isso, e pronto, acabou. Segundo Deus e a palavra. Saindo disso, realmente, não se deve considerar. Arão foi inseguro. Mas Arão não foi inseguro
como líder somente. Ele foi inseguro como líder porque antes disso, em primeiro lugar, Arão foi inseguro na sua fé. Ele não sabia em quem tinha crido. Acho que Arão ainda não cria totalmente em quem era o Deus. Apesar de Arão ter participado de toda a história, a trajetória, milagres e a voz de Deus, Arão parece que ainda não caiu a ficha. Quem era do tempo do orelhão? Só o reverendo Camargo e alguns aqui, né? Eu não tinha nem nascido ainda nessa época do orelhão. Acho que Arão ainda... Flávio também, né, Flávio? Arão estava inseguro na sua fé, na voz de Deus. O que Deus tinha falado mesmo? Vai esperar. E Arão deixou o povo solto, desenfreado para vergonha, por escândalo. A palavra de Deus diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm, não é verdade? Lucas 17, versículo 1. Lucas 17, 1 diz isso. E o próprio Jesus falou, escândalo é necessário. Por que escândalo é necessário? A gente vê cada coisa acontecendo no mundo gospel, né? No mundo evangélico, no evangelho, né? na igreja brasileira, não só na brasileira, mas temos falado da nossa. Mas é necessário que venham os escândalos para que a gente reconheça e conheça e saiba onde está o trigo e o joio. Só que a gente não pode arrancar, que o Senhor fará isso no futuro. Mas a gente tem que discernir quem está do lado do Senhor e quem não está. Trigo, joio. Por isso que os escândalos são necessários. Só que o Senhor ainda fala, ai do homem pelo qual vêm esses escândalos. E a gente tem visto cada coisa, né, na história da igreja nesses últimos anos, outros anos da nossa vida, na história recente. Mas Arão pôs o nome do Senhor como escândalo diante dos inimigos. Não tomou posição, não decidiu. E diante das situações da nossa vida, irmãos, Deus nos chama para decidir. Porque Cristo já decidiu. Cristo tinha necessidade, pensemos bem, Cristo tinha necessidade de sair da sua glória? Necessidade? Não. Ele precisava ter descido, se encarnado, feito homem, conviver com pecadores? Ele, Cristo? Não. Mas ele sentiu a necessidade do seu povo eleito, chamado, e veio até nós. Ele decidiu. Ele ofereceu sua vida, seu corpo, morreu, ressuscitou. A vida dele não foi tomada, ele a deu. Esse é Cristo. E o que Cristo exige de nós como discípulos dele? Que está do lado do Senhor é compartilhar as mesmas ideias. O que é estar do lado de alguém? É caminhar junto. Comer 1 quilo de sal, como dizem os antigos. E ninguém come 1 quilo de sal no almoço. Num almoço, numa janta. Demora muito tempo para comer 1 quilo de sal. Esse ditado antigo significa que você vai demorar muito para caminhar, conhecer uma pessoa. E conhecer o Senhor é a mesma coisa. Caminhar. Estar do lado é compartilhar as mesmas ideias, sentimentos, vontades. E marido e mulher caminham junto para uma direção. Amigos, mesmo pensar, mesma forma de agir, comprometimento. E que Cristo fez isso tudo, o que Ele exige dos seus discípulos? Que está do lado? O mesmo. Então, muitas vezes seremos provados na nossa fé, tentados, porque não é só o ímpio. Seremos a desviarmos do caminho, a elegermos outros deuses. A escandalizarmos o nome do Senhor. A nossa incredulidade pode nos levar a isso, segundo o nosso coração enganoso. Seremos constantemente tentados, não se enganem, constantemente.
Só vai ter uma hora que você não vai ser mais tentado. Quando morrer. Quando tiver o corpo glorificado. Então, cuidar do coração. Senhor, eu não quero mais ser tentado. Pum. Morreu. Temos que decidir. E às vezes é decidir mesmo. No meio daquele fogo cruzado da tentação, segundo o nosso próprio coração que nos conduz a isso, a gente tem que pedir graça, misericórdia do Senhor, respirar fundo, contar até 10, orar, Senhor, preciso decidir. Me ajuda porque eu não consigo, eu não sei. Porque não é fácil para muitos de nós, homens de Deus, estarmos onde estarmos. Porque Deus chama, capacita, mas o diabo continua sendo o diabo. Então, tomar posição é isso, decidir. E quem foi que decidiu? Os levitas. De 12 tribos, que decepção para o pastor da época, né? Moisés. O Arão ali já estava queimado. Que decepção para Moisés. 12 tribos, quando Moisés faz a afirmação, das 12 só vem uma. Nem 10% da igreja. Que decepção. Moisés pode ter pensado, o que eu fiz? Acho que eu ensinei mal, fui mal no meu ministério, esse povo não aprendeu nada. Pergunto para Arão, Arão, o que você fez? Arão bota a culpa em todo mundo, menos nele mesmo. Mas Moisés pergunta, e o povo de Levi, a tribo de Levi é a única que está do lado do Senhor. Por quê? Foi a única tribo que a história conta que se afastou, não participou da festa, da orgia, do falso culto, ou verdadeiro culto ao falso Deus. A única tribo que não se contaminou. Não dá tempo de falar disso hoje, mas é por causa desse fato aqui que a tribo de Levi se torna a tribo de Levi que nós conhecemos. Sabiam disso? É por causa exatamente desse fato que o Senhor chancela, carimba a vocação da tribo de Levi. Ou seja, de Levi, da tribo de Levi, sairão os sacerdotes, os que vão poder chegar diante do tabernáculo, carregar a arca do Senhor, fazer o culto, cuidar de todas as partes do culto do Senhor do tabernáculo e se achegar a ele. Mais nem outra tribo tem direito. E mais, a tribo de Levi não precisa nem trabalhar, porque as outras 11 tribos vão sustentar a tribo de Levi. Isso está lá no Deuteronômio e o contexto de Números, Êxodos. Porque a tribo de Levi foi a única que tomou posição, decidiu. Então a bênção do Senhor veio, se estendeu para a tribo de Levi. Perpetuamente, eternamente. Porque Deus quis separar um povo seu. Êxodo começa assim. O texto começa lá atrás assim. Deus queria chamar um povo, mas o povo se reduziu à tribo de Levi. Só ela poderia ministrar diante do Senhor e tocar no sagrado. Por isso que o apóstolo Pedro fala que nós somos um povo sacerdotal, escolhido de Deus, nação santa. Mas não é porque nós somos bonzinhos, capazes. É porque a tribo de Levi entendeu, tomou posição. Dependo do Senhor, vou esperar o Senhor falar. O Senhor mandou esperar? Vou esperar Moisés descer e o Senhor falar conosco. Quem está do lado do Senhor? Aquele que confia em sua palavra e espera. Aquele que reconhece o seu pecado e suas faltas e pede ao Senhor graça, misericórdia dia a dia. Quem está do lado do Senhor? Aquele que decide a continuar ao lado do Senhor, aquele que toma posição. Eu estou do lado do Senhor. Eu não estou do lado
do mundo. Não estou do lado do pensamento, das ideias do mundo. Em último lugar, está ao lado do Senhor, como consequência do terceiro ponto que acabamos de falar, o quarto e último, como consequência, e muitas vezes isso tem um preço. Porque aí Moisés afirma, quem é do Senhor, vem até mim. E no 27 continua dizendo que, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a sua espada, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu vizinho. E a tribo de Levi fez segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia quase 3.000 homens. E Moisés dissera, consagrai-vos, ou seja, separai-vos, hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. E foi concedida, como eu acabei de falar, a bênção à tribo de Levi. Texto pesado, né? É pesado. É o contexto da história, não vamos entrar em detalhes do contexto da época. Mas a lição que nós temos que tirar daqui, o princípio, não é para sair daqui falando que a pregação de hoje falou que eu tenho que ser um serial killer. Não é nada disso, tá? Não tem uma interpretação tão literal assim. A Igreja do Senhor é uma igreja inteligente, na nossa língua existe a interpretação, as metáforas, é isso que eles têm que trazer como princípio. Não é nada disso. Porque tem gente que pega esses textos, né, e fala, então agora, meu amigo que não é crente, meu pai, minha mãe, eu vou ficar de cara virada para eles. Porque também Jesus falou lá em Mateus 10:33, quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus falou isso também. É um eco aqui, Moisés mandou matar, Jesus falou para apartar, não é digno de mim. Então buscar o Senhor em primeiro lugar, que é o mandamento também, lá em Deuteronômio, que Jesus repete, acima de todas as coisas. Então, vou sair de casa. Meu pai não é crente, minha mãe, meus irmãos, é tudo farinha do mesmo saco. Se fosse nordestino, ficava, porque nordestino gosta de farinha. Minha mãe é nordestina. Não é nada disso. O princípio aqui é, você não pode desviar-se da fé, da sua crença, do seu serviço a Deus, em nome de outros. Botar a culpa no outro. Você tem que ser tão firme e colocar o Senhor em primeiro lugar, amar as pessoas, a sua família, seus amigos, é verdade. O que você faz, o que Deus te deu para fazer no seu dom, no seu talento, sim, continue. Mas saiba que é o Senhor que deu. Até a sua família, que não é lá essas coisas, foi o Senhor que deu. Para provar a sua fé, para fazer você ser mais crente, orar mais, buscar o Senhor e ser testemunha diante disto. Porque às vezes os familiares não se convertem, sabe por quê? Porque você vai para a igreja de segunda a segunda, faz tudo que é bonitinho, mas chega em casa, é um osso duro de roer. Contradiz tudo aquilo. Tem criança que diz, gostaria tanto que meus pais morassem na igreja, porque eles são tão bonzinhos lá. Você destrói a obra do Senhor. É o que Arão fez aqui. E o povo envergonhou a obra do Senhor diante dos inimigos, com escândalos. Então, buscar o Senhor é mostrar ao Senhor em todos os lugares. Em primeiro lugar, meu amigo não é cristão? Bom, Deus vai falar com ele. Vai continuar sendo meu amigo, eu vou ajudá-lo até que o Senhor toque. Vou ser testemunho diante da sociedade, dos amigos, da família. É assim que Deus quer. Provérbios 21:3 diz, exercitar o juízo e a justiça é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios. O povo aqui queria fazer sacrifício, festa, culto, danças e música, mas o Senhor não queria festa, culto, sacrifício. O que o Senhor falou no começo? Fique quietinho aqui aguardando, esperai, até Moisés voltar e falar o que tem que ser falado. A minha voz vai ser falada, mas esperem, fiquem quietos. O Senhor não queria culto, não queria festa, não queria sacrifício, não queria ouro, não queria música, não queria dança. O pessoal já animado aqui, o pessoal da dança. Só queria que exercesse a fé, cresce, esperasse. Colocar em primeiro lugar ao Senhor é isso, esperar o Senhor. Foi o que a tribo de Levi fez, esperou o Senhor.
E a bênção foi com essa tribo de Levi, de geração em geração. E nós somos fruto dessa bênção que chegou até nós. Porque somos uma igreja, um sacerdócio universal que podemos servir ao Senhor. Figuradamente, nós somos essa tribo de Levi. Separados por Senhor, consagrados. A nossa espada hoje não é essa aqui de sangue. A nossa espada hoje, que a gente tem que sair por aí, é a palavra do Senhor. Fazer o que o Senhor pediu para fazer. Essa é a nossa espada. Então, quem está do lado do Senhor? Essa é a pergunta de Moisés e a afirmação do Senhor. Quem está comigo, ou ajunta, quem não está, espalha. Não é possível servir a dois senhores. E o nosso coração pode ser um dos senhores nosso, né? Quem está do lado do Senhor? Essa é a pergunta. Quem está do lado do Senhor é aquele que confia em sua palavra. Segundo, é aquele que reconhece o seu pecado, suas faltas. É aquele que toma posição, que decide. Hoje é um problema decidir, não é verdade? A gente vê brigas na internet, no Instagram, no Facebook, bababá, bababá. Parece que é um problema hoje decidir, pelo relativismo da sociedade. Se você decide pela filosofia, pelo modo de viver tal, parece que você é bonito, né? Amigável. Se você decide pelo Senhor, mas o Senhor pede que nós decidamos. Porque Cristo decidiu vir, se entregar numa cruz, ressuscitar, e mais ainda, nos deixar o Espírito Santo, Consolador, para que a gente tenha graça sobre graça para viver. Então, confiar no Senhor, reconhecer suas faltas, seus pecados, tomar posição, e quem está ao lado do Senhor, coloca-o em primeiro lugar. Amém.